Olá pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre locação de bolos. Eu recebo muitas perguntas sobre isso. Eu tenho várias alunas entrando no ramo de locação que elas mesmas fazem os bolos lindos e já abrem a sua lojinha de locação de bolos e tem tido muito sucesso, porque é um ramo do mercado aí de festas que tem só crescido. Então vou falar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho que eu sei, vou passar para vocês. É o seguinte, eu por opção, eu já trabalhei com locação de bolos, mas por opção eu parei e trabalho somente com venda. Por quê? Porque eu acredito muito que o grande diferencial de uma loja de locação de bolos é ter a manutenção dos mesmos. Então assim, se eu vou me propor a ter a locação de bolos como um produto meu da minha loja, eu preciso, no mínimo, manter esse bolo limpo, esse bolo em ordem, porque sim, às vezes volta o bolo um pouquinho danificado. Um pouquinho danificado o que é? Uma florzinha que caiu, um laço que quebrou, ele sujo, porque afinal é uma festa infantil ou uma festa de casamento, então eu teria que ter muito mais tempo disponível para fazer essa manutenção, para conseguir fazer essa manutenção e deixar meus bolos impecáveis, porque eu acho que isso é um grande diferencial quando a gente se propõe a ter uma loja de locação de bolos. E eu não estava tendo esse tempo, porque a minha agenda de cursos e de bolos de venda eu não iria conseguir dar conta, e por esse motivo, somente por esse motivo, eu optei por não trabalhar com locação. Mas vamos lá que eu vou passar algumas dicas. Sempre me pergunto de valores de locação. Como que eu faço o valor da locação? Primeira coisa, você vai ter que conhecer seu concorrente. É isso mesmo. A região que você tá. Você vai ter que pesquisar, conhecer realmente como que é a sua concorrência aí. Quais valores, quais os bolos, tamanhos, enfim, tudinho. É um plano de ação realmente. Feito isso, você vai saber os seus preços. Você precisa saber da precificação do seu bolo. Então, se você mesma que vai fazer o seu bolo, você vai ter que saber fazer essa precificação certa do bolo, como se fosse para a venda, porque daí sim você vai saber o quanto cobrar de locação, certo? Mas dando um parâmetro geral aqui para você. Primeira locação, porque a gente pode trabalhar como primeira locação. Então, você vai fazer aquele bolo exclusivo, primeira mão para aquela cliente. Então, se a paleta de cores que ela quer, o tema que ela quer, se ela quer nome, enfim, é personalizado aquele bolo. E sendo primeira locação, o mínimo que você possa pedir de valor de locação é no mínimo 60% em cima do valor do seu produto. Por isso que eu falei que é muito importante você saber precificar. Então você comprou, vamos supor que você comprou aquele bolo, ou então aquele bolo você é alguém que estava comprando de você e você vai vender por quanto? Eu vou vender por X. Esse X você vai cobrar 60% no mínimo para a primeira locação. Compreendido? Primeira locação, mínimo 60%. Mas eu sei que tem alunas minhas que chegam a cobrar até 80%, 100% do valor e o bolo retorna para elas. É a primeira locação. Se for um bolo que você já tem no seu acervo, então você não vai ter que fazer um bolo novo, exclusivo, personalizado para sua cliente. É aquele que está lá disponível no seu acervo, aquele em média, você vai cobrar 30% do valor dele. Então, por isso, novamente, é importante você saber o valor do seu bolo para a venda. Então, você vai cobrar 30% do seu acervo, daquele que você já tem. Aí, o que eu costumava fazer aqui? Às vezes as mães querem, muitas gostam de colocar nome no bolo, né?
aquelas plaquinhas, as molduras com os nomes. Então eu cobrava um X, aí eu cobrava R$ 15 para me fazer essa alteração de nome. Às vezes ela queria mudar a cor de uma florzinha, mas assim, eu quero que vocês entendam que essa era uma pequena alteração no bolo, pequena, não é uma coisa que eu ia transformar aquele bolo para o tema dela, que daí eu não fazia isso. Então assim, é um nome, um detalhezinho lá, a cor do laço, uma coisinha simples, que daí eu cobrava além do valor da locação, né? Eu cobrava mais essa taxa de R$ 15, que era para trocar o nome, enfim. Outra coisa que eu acho que é bem interessante se você vai trabalhar com locação de bolos, porque uma coisa puxa a outra. Velinha é muito importante. Tanto para você oferecer para essa mãe, para essa cliente, para essa decoradora, como também já pensando que elas não vão danificar seu bolo, porque o bolo de biscuit, como vocês podem saber, enfim, ele não tem como você furar ele para colocar vela, porque se furar você vai danificar. A velinha é sempre assim, como que eu faço para parar no bolo fake? Então, você já oferece essa vela para essa sua cliente. Aqui eu ofereci a vela numeral, só um número, numa basezinha do próprio biscuit mesmo. Eu oferecia como cortesia, porque eram velas que eu já tinha. Agora, se a mãe quiser, uma vela personalizada, aí você faz a precificação e vende para ela, porque daí essa vela é dela. A que eu oferecia numeral era uma cortesia que ia e voltava, e eu só ia trocando o pavio, fazendo a manutenção de limpeza, isso daí, certo? Outra coisa muito importante para a gente fazer, contrato de locação. Sim, gente, é muito importante, principalmente ter sim o depósito calção no valor do seu bolo, porque pode sim acontecer do bolo vir totalmente danificado, totalmente. Teve uma vez que o bolo voltou rachado. Era um bolo de casamento e ele caiu. E o biscuit, depois que ele tá bem seco, claro que ele é frágil, né? Como todo produto artesanal, enfim. E ele caiu de uma forma durante a festa, que ele rachou uma base dele, rachou. E para mim arrumar, é muito mais trabalhoso e não fica um trabalho perfeito do que eu fazer outro. Então, tinha lá o valor calção quando danifica dessa forma. Às vezes, o bolo vinha, sem uma florzinha, como eu falei, sem um lacinho que caiu. Eu não cobrava isso do cliente, porque é uma coisa de uso, não é uma coisa que... diferente daquele que quebrou a base, que eu vou ter que fazer um bolo, aí sim eu vou usar aquele depósito calção, o cliente vai ter que sim arcar com essa despesa, ele já estava ciente na hora da assinatura do contrato. É diferente daquele que caiu uma florzinha, que eu tenho que colocar uma florzinha ali, um lacinho que descolou. Isso daí é próprio da nossa manutenção do nosso negócio, isso daí eu não repasso para o cliente, ok? Então, contrato de locação é bem importante ter sim com o depósito calção. Outra coisa muito importante, delimite a sua região, aonde você vai atender, qual é o raio em torno do seu negócio que você vai atender a locação. Se você vai fazer entrega ou não, se ela tem que retirar. Se você vai fazer entrega, é legal você colocar até tantos quilômetros. Olha, a gente faz entrega até 20 quilômetros, vamos supor. E tem essa taxa, uma taxa de entrega. Ou você dá a opção para ela vir retirar em mãos. Então, sempre delimite o espaço aonde você vai trabalhar a locação. Outra coisa que me pedem muito, Kelly, vou começar agora com locação de bolos e eu não sei o
que ter na minha loja de locação, quais temas são mais pedidos, né? Então, novamente, conheça a sua região, mas em tese tem aqueles temas que são sim mais pedidos, então anota aí que eu vou falar alguns do quais sai sempre aqui no ateliê. Eu atendo muita loja de locação e ela sempre vem com uma listinha, então sempre pede, então anota aí. Eu acho que é muito interessante ter um bolo neutro, azul, rosa e branco. É isso mesmo. O que é neutro? Neutro, sem tema, aquele bolo lindo, fofo, mas sem tema, porque no ramo de festa infantil, a gente tem uma gama enorme de temas e que às vezes, agora no começo, não tem, é impossível a gente atender. Por isso que você pegando alguns temas mais pedidos, tendo esses bolos neutros, você vai crescendo, vai conhecendo os seus clientes, o que eles estão mais pedindo, e você vai agregando e vai colocando mais bolos no seu negócio. Então, acho que é bem legal um bolo rosa, um azul e um branco, neutro, sem tema, bonitinho. O branco pode ser para casamento, aqueles mini wedding, que é aquelas recepções mais intimistas, batizado, uma festa adulto. Aí o rosa e o azul também, às vezes batizado, às vezes próprio aniversário de um aninho, que geralmente tem aqueles temas fofinhos, né? Então, que dá super para encaixar. Fora esses três que eu acho que é bem legal ter. Jardim é um tema super pedido. LOL pedem muito. Fundo do mar e sereia ainda estão entre os mais pedidos. Safari, para os primeiros aninhos, safari também é sempre muito pedido. Fazendinha, para os primeiros aninhos também. Super-heróis é muito bacana, os Vingadores, é bem bacana porque por causa de meninos. Patrulha canina, versão menino principalmente. Menina pede, mas menino sai mais, aquele que tem todos os cachorrinhos. Então, patrulha canina também é uma boa pedida. Circo, o circo Candy Color tá aí bombando ainda. Então, acho que o circo também é bem interessante ter. Vamos lá, outro tema, eu acho que um de casamento, mais elaborado, que esse que eu falei neutro são bolos pequenos, mas um bolo maior, mais elaborado, com rendas, com rosas, é legal sim ter um de casamento, aqueles bolão lindão, sabe? Eu acho que é bem legal. E claro, gente, sempre mantendo a qualidade, sempre tendo essa manutenção perfeita, deixando seus bolos perfeitos. Isso é muito importante, muito. Então é isso. A minha dica hoje é essa sobre locação de bolos. Se vocês ficarem com alguma dúvida, me escrevam que eu vou ter o maior prazer de responder. Outra coisa que sempre me pede: qual é o prazo do meu retorno se eu investir? É o seguinte, o prazo a gente tem que estudar caso por caso, empresa por empresa, mas em média, em 18 meses você tem, em média, o retorno financeiro investido. Mas eu te garanto que tem muitas alunas minhas que estão tendo retorno já nos primeiros meses, tendo já lucro com as suas locações. Então, assim, bora fazer esse sonho acontecer aí? Sucesso para todas nós!